Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 ao 27. Começando no versículo 23, assim diz a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela a liberdade que temos, Pai, de aprender da Tua palavra e pregar dela e ouvir dela. E, Pai, a gente pede nessa noite que possamos, Senhor, aprender de Ti, que possamos aprender, Pai, a verdade que Tu ensina nesse texto, que possamos, através dessas verdades, nos desenvolver espiritualmente, possamos crescer, Pai, possamos sair daqui cristãos melhores, Senhor Deus, para te servir mais e melhor. Em nome de Jesus a gente pede, amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, muitos cristãos reclamam da sua vida ser um tédio, de ser uma chatice. E muitos irmãos a gente conhece e fala: poxa, minha vida é sempre uma mesmice, é sempre uma coisa chata, está faltando alguma coisa. E às vezes o irmão não sabe o que é, né? E aquilo incomoda o irmão. Ele fica, de vez em quando vem para a gente, alguns irmãos, né, e fala: eu não sei o que tem de errado comigo, minha vida é um tédio, é uma chatice, e e fala assim, né? Será que a vida cristã é isso? E vem com esses questionamentos, né? A grande verdade é que não deveria ser, né? Um tédio, não deveria ser uma chatice, uma mesmice, né? Tem gente que fala que a vida não deveria ser só uma questão de estar pagando conta, né? E envelhecer, né? E para muita gente é como se fosse isso só, né? E esses irmãos, alguns chegam a falar assim: bem gostaria eu que a minha vida fosse uma aventura, né? E bem gostaria eu de entrar, como aquele termo em figura de linguagem muito usado, bem gostaria eu de entrar num barco diferente, né? Entrar numa aventura, num barco diferente. E o que é interessante é que esse texto aqui, ele traz uma verdade que justamente ajuda especialmente esses irmãos, né? Que a verdade que a gente tem nesse nosso texto aqui é a seguinte: quando nós seguimos a Cristo, nós vivemos uma grande aventura. Quando nós entramos no barco que Jesus está, né? Deus, ele vem trazer para a nossa vida uma grande aventura. Mas é uma aventura... como é essa aventura? Nessa aventura, 3 acontecimentos especiais acontecem. E vêm sobre a nossa vida, que é o que eu gostaria de falar hoje. Certo? Então, quando nós seguimos a Cristo, quando nós decidimos seguir a Jesus, ao Deus da Bíblia, a gente começa a viver uma grande aventura. E 3 acontecimentos acontecem na nossa vida. O primeiro acontecimento que vem para a nossa vida, a princípio, pode não parecer muito interessante, né? Que é o seguinte: mas Deus, ele vem trazer bênçãos através desse acontecimento. E que acontecimento é esse?
Eu falo primeiro, não necessariamente nessa ordem, mas que é o primeiro ponto aqui da nossa mensagem. Mas o acontecimento que eu quero falar primeiro, e que a gente encontra na sequência no texto, é que virá dificuldades para a nossa vida. Quando nós decidimos seguir a Cristo, né, Jesus já tinha avisado que aquele que quer viver piamente, quer viver de forma piedosa, né, vai sofrer perseguições. Né? É algo que Deus avisa, né, e é uma verdade, né, as dificuldades, as perseguições, quando a gente decide seguir a Cristo. Né? E a gente encontra isso onde? No versículo 24. Vamos lá no 24. Aliás, no 23 fala assim: entrando eles no barco, observem que eles estavam seguindo a Cristo, entraram no barco com Cristo, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar, 24, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Né? Então, irmãos, um acontecimento que vem quando a gente decide entrar no barco junto com Cristo, decide seguir a Cristo, é que dificuldades vão vir à nossa vida. Certo? Não estamos aqui para só falar de bênçãos. Apesar que essas dificuldades, elas estão junto com bênçãos. Né? Mas o que a gente não está falando aqui é que muitos falsos profetas, falsos pastores andam falando que quando você decide seguir a Cristo, você vai viver um mar de rosas, você vai viver num lugar você só vai ter bênção, só vai ter maravilha. E não é verdade. Né? Os irmãos bem conhecem um slogan de uma igreja aí bem conhecida, que é que mais aparece lá na frente, é o seguinte: pare de sofrer. Né? Os irmãos devem saber que igreja é essa, que está lá: pare de sofrer. Né? Como se você for para aquela igreja, eles dizem que é servir a Jesus, você vai parar de sofrer. Né? Mas isso a gente não vê na Bíblia. Isso a gente não vê na palavra de Deus. Tem outras igrejas, né? Há muito tempo atrás eu fui membro de uma igreja, muito antes de eu ser batista, e o slogan era parecido. Eles falavam muito assim: isso não é de Deus não, irmão. Eles falavam que assim, muita gente vinha com dificuldades, né? E aí o pessoal falava: essas dificuldades, isso não é de Deus não. Né? E essa dificuldade aí, até fala, você tem que repreender, você tem que fazer sei lá mais o quê, mas isso não é de Deus não. Como se você servir a Cristo, você fosse viver um mar de rosas, fosse viver só bênção, só coisa boa, né? E não é isso, né? A gente via aqui, os discípulos, o primeiro acontecimento que teve aqui é que veio o quê? Veio uma tempestade, né? Eles entraram no barco de Jesus, e aí, como fala aqui, eis que se levantou uma tempestade. E quando a gente vai lá no grego, entender essa palavra tempestade, ela está no sentido de terremoto, ou seja, não era uma chuvinha, era quase um maremoto, ele estava a ponto de matar todo mundo ali, estava uma tempestade terrível, tanto é que fala, né? Tão grande que o barco era coberto pelas ondas, né? E aí que a gente tem que essas dificuldades, muitas vezes elas não são pequenas, muitas vezes elas são grandes, né? E isso para alguns pode soar um pouco estranho. Por quê? Porque nós vivemos no Brasil. O Brasil, se os irmãos não sabem, é o país que tem menos perseguição religiosa no mundo. Sabiam disso? O Brasil é o país que tem menos perseguição religiosa. Tanto é que a gente sai para evangelizar, ninguém joga pedra na gente, a gente não vê essas coisas. A gente sai para evangelizar numa boa, né?
e a gente é bem recebido. Eu até tenho coragem de vez em quando beber uma água quando alguém oferece, né? Mas em outros países aí, irmãos, isso é longe da verdade, né? Tem países aí, países árabes, se você, a grande maioria deles, se não todos, se você andar com uma Bíblia debaixo do braço, eles pegam você e cortam seu pescoço na hora, ou então eles apedrejam você, entendeu? Não é brincadeira ser cristão, né? Então, quando a gente decide entrar no barco de Jesus, quando a gente decide seguir a Cristo, dificuldades virão. E a gente vê, pelo texto aqui, dificuldades que não eram pequenas. Uma tempestade aqui grande, né? Um outro exemplo que a gente tem era dos apóstolos, era uma outra realidade, né? Os apóstolos, no tempo deles, eles iam pregar e eles sofriam alguns, eram mortos, né? Logo perto do início da igreja, né? Aliás, não perto do início da igreja, um pouco depois da assunção de Jesus aos céus, os apóstolos, eles sofreram grande perseguição, né? E a gente tem como exemplo, né, Tiago, que veio a falecer, né? E outro que veio a falecer, o Estevão, né? O Estevão foi apedrejado, né? Então, pode até falar que ele sofreu uma tempestade de pedras. Então, teve uma tempestade ali na vida do Estevão, né? Então, quando nós decidimos seguir a Cristo, dificuldades vão vir para a nossa vida. E dificuldades grandes podem vir também. A gente tem que estar ciente disso, né? Certo? Então, irmãos, esse é o primeiro acontecimento que vem nas nossas vidas. O primeiro que eu queria falar aqui, não necessariamente nessa ordem, mas que vem, são dificuldades. Certo? Queria falar agora de um segundo acontecimento que vem à nossa vida quando a gente decide seguir a Cristo, quando a gente decide entrar nesse barco do Senhor Jesus, que é o seguinte, que Deus, Ele vai dar uma esperança especial para a gente. Deus vai fazer com que a gente passe a ter uma esperança especial. Mas, irmão, como é essa esperança? É só a gente ler aqui, vamos para o versículo 25, vocês vão entender. Os discípulos de Jesus entraram no barco de Jesus, estavam seguindo a Cristo, tomaram essa decisão, e aí, um segundo acontecimento veio a eles, versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, qual foi esse segundo acontecimento? Deus deu para eles uma esperança especial, uma esperança correta. Esperança no que, irmão? Esperança em Cristo. Naquele momento de dificuldade. Que era a esperança que ia trazer o refúgio, que ia trazer o livramento naquela situação de tempestade. Né? Muita gente tem esperança em lugares errados. Muita gente tem esperança em outras coisas que não Deus, que não no Senhor Jesus. E essas pessoas, elas não têm o livramento que elas precisam no momento de dificuldade. E Deus, quando nós decidimos seguir a Ele, Ele dá a nós a esperança nele mesmo. Ele faz com que nós tenhamos a esperança no lugar correto, que é Ele mesmo. Para que, através dessa esperança, a gente consiga ter o livramento. Porque só Deus é quem atende, que pode atender o nosso clamor, que pode realmente nos dar livramento. Ninguém mais. Né? Muitas religiões têm lá os seus falsos deuses, mas só quem dá um livramento de verdade é
o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus. E essa esperança, Deus ele vem nos dar nesse momento de dificuldade, que é uma esperança correta, né? Diferente de uma esperança errada, em coisas que não podem dar um livramento de verdade, né? E no momento que Deus vem dar essa esperança correta para a gente, o que é que vai acontecer em seguida? A gente vai clamar para esse Deus, para essa nossa esperança, né? Que foi o que os discípulos fizeram aqui. Quando a gente vê aqui, os seus discípulos, versículo 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Ele chegou para Jesus, né? E ali, dizendo, né? Senhor, salva-nos, que perecemos, né? E o resultado não poderia ser diferente, né? Versículo 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mas, enfim, o que eu quero focar aqui é que Deus, nesse momento aqui, ele, quando a gente decide seguir a Ele, quando a gente está realmente seguindo a Ele, ao Senhor Jesus, Ele vem trazer um outro acontecimento na nossa vida, que é o quê? Fazer a gente ter esperança nele. É um segundo acontecimento. O primeiro, né, na verdade, não nessa sequência, necessariamente, é que dificuldades vão vir, desafios vão vir, né, tempestades, né, lutas, né, vão vir sobre nossa vida. Mas Deus sabe de tudo, né? Deus sabe que as dificuldades, né, lá em Coríntios fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né, daqueles que amam a Deus. Né? Se você está decidida a seguir a Cristo, a amar a Cristo, você tem que saber que as dificuldades, né, elas têm um propósito maior. Deus tem um propósito com aquela dificuldade, né, ela vai vir, vem, mas Deus, aquilo vai cooperar para você. E aí, o segundo acontecimento, ele é muito ligado com essa dificuldade, que é o quê? Deus, ele vai te dar uma esperança. Só que é uma esperança especial, é uma esperança correta. Ele vai fazer você esperar nele próprio, em Deus. Ele não vai deixar você esperar, né, ter uma esperança, por exemplo, no falso Deus, né? Ou você tem esperança na sua própria força, ou nas suas capacidades, porque isso tudo, irmãos, vai trazer derrota para você. E aí Deus vai fazer você ter a esperança correta, como ele fez aqui, né? Os discípulos tiveram a esperança no Senhor, Jesus estava lá dormindo, aí eles foram lá acordar o Senhor Jesus, Senhor, acordar o Senhor Jesus, né? E clamar, e aí em seguida ele vai fazer você clamar a Ele, né? E aí Ele vai te atender, e aí Ele vai te dar o livramento. E é só através, né, do Senhor é que a gente vai ter o verdadeiro livramento. Não em nenhum outro lugar a gente vai conseguir. Nas nossas próprias forças não vamos, em nenhum falso Deus, né? E em nenhum objeto, nada. Só apenas em Deus é que a gente vai ter o livramento que a gente precisa, né, no momento da tempestade. Então, logo em seguida, a gente tem Deus dando um livramento para a gente. Vai fazer a gente clamar, vai fazer a gente orar, né, a Deus. E isso é meio que uma coisa até meio que inconsciente, né? E vai fazer você ter o livramento. O povo de Israel era um povo que muitas vezes se afastava de Deus. Estava ali tendo uma vida correta na presença de Deus, né? E aí, às vezes eles abandonavam a Deus, começavam a pecar, né? Eles tinham muito problema de idolatria. E aí Deus
permitia vir a eles dificuldades, né, dificuldades bem grandes, né? O povo começava a clamar a Deus, né? E aí Deus vinha e trazia o livramento. Então é sempre assim. Deus, ele ouve o nosso clamor, né, nesses momentos, né? Queria falar agora também, irmãos, de um terceiro acontecimento que nós temos na nossa vida quando nós decidimos seguir a Cristo, quando nós decidimos entrar no barco que Jesus está, nesse barco que o Senhor Jesus está. Vamos lá no versículo 26. Lembrando que a gente está falando que quando a gente segue ao Senhor Jesus, nós vivemos o quê? Uma grande aventura na nossa vida. E essa aventura, ela vem junto três acontecimentos. A gente já viu que grandes dificuldades vêm à nossa vida, né? Dificuldades vêm. Segundo, Deus, ele dá para a gente uma esperança especial, que é nele, que vai fazer a gente clamar a ele, e vai fazer a gente ter o nosso livramento. E um terceiro acontecimento, né, nessa aventura de seguir a Cristo, que vem para a nossa vida, é que Deus, ele nos dá, ele vem nos trazer lições que são incríveis, lições que são espetaculares, são realmente lições muito abençoadas. E a gente vê isso lá no versículo 26. Vamos lá, que fala assim: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, o que estava acontecendo ali, irmãos? Deus, ele começou a dar uma lição, mas não foi uma lição qualquer, foi uma lição incrível. E que lição foi essa? Deus, para começo de conversa, Deus estava dando ali uma experiência. Que experiência é essa? Eles estavam ali tendo a oportunidade de ouvir o próprio Deus falando com eles, né? E o que é que Deus estava falando para eles naquele momento? Estava dando uma crítica, né? Que crítica, né? Estava criticando eles porque eles estavam com medo diante de toda aquela situação. Eles estavam com Cristo ali no barco, né? E estavam com medo. Jesus falou: por que temeis, homens de pequena fé? Né? Então, aquilo tudo, né, de você estar ali junto com o próprio Deus, né, e Ele ensinando você ali, você ouvindo da própria voz dele, né? Deus estava dando ali uma experiência incrível, de você aprender do próprio Deus, ouvindo da boca dele, o quê? Uma crítica, era uma crítica, né? Mas ali tinha uma lição. Deus estava dando uma lição para os discípulos, né? E nessa lição, Deus, ele sempre fala aos nossos corações, né? Ali Deus, ele estava falando através de Jesus, que é Deus também, diretamente, né, com os discípulos, numa experiência sem igual. Mas nós, irmãos, hoje, nós também temos uma experiência com Cristo. Isso a gente tem que saber. No momento que a gente abre a palavra de Deus, a gente tem que entender que Deus, ele também fala com a gente. Né? A gente tem que saber que no momento que a gente começa a ler a Bíblia, Deus, ele é como se Deus estivesse na nossa frente falando para a gente. Né? Então, Deus, ele vem também para nós, mesmo sem a gente estar vendo ali Deus na nossa frente, né? Mas a gente tem que saber que Deus está ali na nossa frente e Ele está sendo alguém que está proporcionando uma experiência incrível para a gente, né? E dando uma lição para a gente, né? Às vezes uma crítica,
às vezes um ensinamento, né? Mas ali estava o Senhor Jesus e os seus discípulos, e o Senhor, ele começou, né, a dar uma lição, né, para os seus discípulos. Começou a falar, Jesus começou a falar para os seus discípulos: por que temeis, né, homens de pequena fé, né? Mas não acaba aí, não acabou na crítica, né? Ele também na verdade aqui, nessa questão do Senhor falar com a gente, o que é interessante também, como eu estava falando com os irmãos, quando a gente abre a palavra de Deus, Deus fala com a gente, né? E eu, irmãos, já muitas vezes, assim, quando eu vou para a palavra de Deus, muitas vezes eu tive uma experiência incrível, assim, com Deus, né? Como se Deus estivesse, assim, na minha frente mesmo, assim, falando comigo, né? E o que é interessante é que Deus, ele fala com a gente, assim, às vezes através da Bíblia, através de uma pregação, né? Através de um hino, né? Um hino espiritual, e a gente sente a presença de Deus, né? Deus faz a gente ter uma experiência muito especial, né? Sentir a presença dele, às vezes lágrimas caem, né, no nosso rosto, a gente sente muitas vezes um queimor no nosso coração, né? Deus falando com a gente, né? E Deus, ele fala que isso tudo, por quê? Quando a gente decide seguir a Cristo, né? Observe tudo isso, essa sequência. A gente decide seguir a Cristo e a gente entra numa vida de aventura. Deus vem trazer aventura na nossa vida. E entre essas coisas, Ele vem trazer lições. E vem trazer, junto com lições, umas experiências, né? Quando a gente tem contato com Ele, na palavra dEle, e com pregação, com hinos espirituais, né? E vem muitas vezes lágrimas nos nossos olhos, como eu falei, vem um queimor no nosso coração, como eu falei, né? Até na Bíblia a gente tem um caso, né, que era dos discípulos de Emaús, né? Os irmãos conhecem aquela passagem que Jesus, ele tinha morrido, né? E depois ele ressuscitou e ele estava aparecendo para alguns, e ele apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. E aqueles discípulos, eles não notaram que era Jesus, né? E aí Jesus começou a dar lições para eles, começou a falar, explicar a palavra de Deus, né, para aqueles discípulos. E depois Jesus sumiu deles, né? Quando eles se aperceberam que era Jesus, Jesus sumiu. Mas o que foi que eles falaram ali entre si depois? O que foi que eles falaram? Eles falaram o seguinte: poxa, quando a gente ouvia a palavra de Deus, como a gente sentia um queimor aqui no nosso coração. Então, irmãos, é uma experiência muito especial, né? O Senhor vem dar lições na nossa vida, vem trazer experiências, né? E isso tudo é uma grande aventura que a gente tem quando a gente decide seguir a Cristo, quando a gente decide entrar nesse barco que é de estar servindo ao Senhor. Entenderam, irmãos? E Deus, é interessante que quando você está nessa decisão de seguir a Cristo, e Deus vem trazer lições para a sua vida, o que é interessante é que Deus fala com você, né, de muitas maneiras, né? Claro, sempre através da palavra dele, né? Deus não fala de outra maneira. Mas o que é interessante, uma vez, né, eu estava assistindo televisão, né, não sei se os irmãos já perceberam, mas é só na Páscoa e é mais na Páscoa, né, quando é lembrado a morte de Cristo, que é só nesse momento que, se você ligar aquele canal que é a Rede Globo, você vai ver algum filme
que fala de Jesus, às vezes fala de um apóstolo, você vê, né? Mas é só nesse dia, e é só numa certa hora do dia, né? E estava eu assistindo televisão nesse canal, Deus usa até esse canal, que é uma porcaria, sejamos sinceros aqui. Mas que nesse momento, Deus, Ele usa esse canal para falar com a gente também. E Ele traz uns filmes que tem eventos bíblicos, né? Tem muito filme sobre Jesus no período da Páscoa, né? E certa vez, eu estava assistindo um filme e era até um desenho animado, né? Era até na Globo. E Deus falou comigo ali, era um desenho bíblico, né? Nesse período. Não lembro se era exatamente Páscoa ou Natal, tenho quase certeza que era Páscoa. Natal acho que não tem, é mais coisa de Papai Noel, né? E aí, Deus falou comigo, irmãos, de uma forma incrível, assim, né? E através daquele desenho, eu chorava, derramava lágrimas ali, soluçava. Então, quando a gente está seguindo a Cristo, Deus ele vem trazer lições incríveis na nossa vida. E Ele traz experiências incríveis também. Ele fala ao nosso coração, Ele traz um queimor, né? Às vezes traz lágrimas, né? Mas isso tudo é uma aventura que você tem na sua vida quando você decide seguir a Cristo. Quando você decide entrar nesse barco de fazer a vontade de Deus, de estar pronto, né? De entrar nesse barco, que é um barco onde você vai estar ali com o Senhor, né? Ou seja, você vai estar ali fazendo a vontade de Deus, né? Buscando fazer a vontade de Deus, que era o que os discípulos tinham naquele momento, né? Que era entrar no barco. Então, irmãos, essa é uma coisa que acontece também na sua vida, quando você decide seguir a Cristo, né? A gente pode citar também, né? Vamos ali no versículo 26. Na segunda parte do versículo, fala assim, do 26. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, o que foi que aconteceu logo em seguida? Né? O Senhor, como a gente está falando aqui, o acontecimento que a gente tem agora aqui, é que o Senhor vem trazer lições incríveis, lições espetaculares. E qual foi a lição que o Senhor trouxe aqui? Que a gente viu, né? Ele veio trazer um milagre. Veja bem, né? O Senhor se levantou, repreendeu os ventos, falou para o vento e falou para o mar: vento, mar, pode parar com essa tormenta. Repreendeu, né? E aí, como se fosse um filho, ele obedeceu ali, né? Por quê? Porque ele era Deus. Quando Deus fala para uma cadeira, aquela cadeira vai responder, vai fazer alguma coisa, né? E ali, os discípulos estavam ali, presenciando tudo aquilo, né? Presenciando, tendo uma lição ali incrível. O Senhor estava proporcionando aquela lição incrível ali. Mas por quê? Porque eles entraram num barco com o Senhor. Eles estavam ali seguindo a Cristo. Se eles tivessem decidido não seguir a Cristo, não entrar naquele barco, eles iam ter aquela experiência incrível, aquela lição incrível? Não iam, né? E ali estavam os discípulos, vendo um milagre ali, com os próprios olhos, né? E, versículo 27, vamos lá. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Eles estavam ali se maravilhando, né? Então, irmão, você quer se maravilhar? Você tem que deixar o Senhor te dar lições incríveis. E para isso você tem que seguir a Cristo, certo? Mas o que é que a gente observa também? Existem exemplos, eu posso citar alguns exemplos onde milagres acontecem, né? A gente vê grandes homens de Deus que testemunham milagres também, né? Por quê? Porque eles são homens de Deus que servem a Cristo,
que estão ali seguindo a Cristo, né? O nosso próprio pastor, ele cita um milagre que aconteceu na vida dele. Você pode perguntar para ele, né? Que foi ele teve uma lesão grave no joelho, né? Teve um problema no joelho que ele não conseguia andar. Estava lá com um problema no joelho lá. Eu não sei se ele conseguia andar, mas ele estava com dor no joelho, né? E Deus usou um irmão, orou ali pelo joelho dele e na mesma hora curou. Você pode perguntar para o nosso pastor, né? Ele foi testemunha desse milagre, né? E ali não foi ele que orou, mas ele pôde testemunhar que era o joelho dele. Você pode confirmar com ele. Então Deus, ele vem trazer milagres, né? Você tem a chance de ter uma experiência incrível com o Senhor. Ele vem trazer lições incríveis, que às vezes é através de uma experiência incrível, certo? E a gente pode também citar pastores, que são pastores amigos do nosso ministério, né? Existem vários exemplos de milagres, né? O nosso pastor Roberto, eu acho que conhece mais casos, vocês podem perguntar para ele, e ele vai citar, né, casos de milagres, né? E Deus, ele permite essas coisas, proporciona isso, quando a gente decide seguir a Ele, entrar no barco com o Senhor, né? Esse barco de servir ao Senhor, né? Eu não estou no mesmo nível do nosso pastor, mas certa vez, irmãos, eu posso citar pelo menos uma vez que para mim foi um milagre, né? Que teve uma vez que eu precisava encontrar uma certa pessoa, né? E eu pedi para Deus um verdadeiro milagre. Eu pedi, Deus, faz essa pessoa estar exatamente naquele lugar, exatamente naquele momento que eu estiver passando de carro, numa certa esquina. Faz aquela pessoa tá passando ali por um acaso, né? Faz aquela pessoa aparecer ali, porque eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso resolver um problema, né? E era uma coisa que era um pouco uma situação crítica, né? E eu orei a Deus, pedi, né? E Deus foi incrível, porque eu estava andando, era perto de casa, e na hora que eu ia entrando na rua perto de casa, vinha a pessoa junto comigo, assim, a pessoa vinha andando na calçada, né? E eu pude só baixar a janela e falar com aquela pessoa, né? Foi, assim, parece mentira, mas eu pedi para Deus aquilo, né? Deus, faz eu encontrar com aquela pessoa quando eu estiver entrando ali na rua. E Deus fez, e foi assim, perfeito, né? Tenho certeza que foi Deus ali, né? Então, assim, Deus, ele faz milagres, né? Ele permite experiências e dá lições para a gente através dessas experiências, né? Quando a gente decide entrar no barco com Cristo, como aconteceu aqui com os apóstolos, né? Eles tiveram o quê? Viram um milagre com os próprios olhos e se maravilharam. Eu me maravilhei naquele dia, né? Eu pude, parece uma coisa simples, mas era um momento de muita necessidade, eu precisava encontrar com aquela pessoa, né? E Deus fez aquilo, né? Tenho certeza que foi um milagre, né? Que Deus permitiu. Então, irmãos, recapitulando a nossa mensagem, Deus, quando nós seguimos a Cristo, Deus, ele vem trazer na nossa vida uma grande aventura. Nessa grande aventura existem 3 acontecimentos, né? Vai vir dificuldades na nossa vida, dificuldades virão. Um segundo acontecimento, Deus vai nos dar uma esperança especial que vai fazer a gente clamar para Ele e ter um livramento. E Deus, ele nos dará lições incríveis, né? Lições onde a gente vai ouvir Deus falar com a gente, falar aos nossos corações, né? E a gente vai... Deus pode nos dar lições através de milagres, né? De experiências incríveis também. E através de milagres, como eu falei.
E concluindo, irmãos, vamos entrar nesse barco de servir ao Senhor, esse barco de onde o Senhor está, esse barco de decidir a seguir a Cristo, né? Da gente aprender o que Deus quer para a gente hoje, na palavra dele, né? E a gente ir fundo, né? E com tudo, né? Confiando no Senhor. Vamos, irmãos, entrar nesse barco, vamos decidir na nossa vida, né? Seguir a Cristo, seguir o Senhor Jesus, né? E Ele vai trazer todas essas bênçãos, né? Sobre nós, vai trazer dificuldades também, mas Ele vai trazer experiências incríveis, lições incríveis, e vai trazer também uma esperança especial que a gente precisa, né? Para ter os livramentos que a gente precisa. E lembrando sempre que tem a dificuldade, mas não sei se vocês perceberam, tem mais bênçãos que dificuldades, né? E para finalizar, eu tomei uma decisão séria na minha vida, foi mais ou menos 7 anos atrás. Na época eu morava em Aracaju, né? E qual foi, assim, a decisão prática que eu decidi na minha vida, né? Eu decidi, de forma prática ali, ser uma pessoa, na minha vida, assim, o que fez grande diferença é que eu tinha decidido 2 coisas. Eu tinha decidido dedicar o dízimo do meu tempo para Deus, né? Eu dar ali 10% do meu tempo para Deus, né? Uma coisa que eu decidi assim, Deus, eu vou te dar o dízimo do meu tempo, né? O dia tem 24 horas, eu vou te dar ali mais ou menos 3 horas todo dia, onde eu vou aprender de Ti, eu vou estar em oração, né? Vou estar em dedicação exclusiva para Ti. E nessa minha decisão de seguir a Cristo, eu tomei uma outra decisão, né? Que eu nunca mais voltei atrás, que foi o quê? Eu decidi ser um evangelizador. Na época eu não morava aqui em Maceió ainda, eu estava em Aracaju. Eu morava sozinho, né? Mas lá em Aracaju, sozinho, eu decidi ser um evangelizador. E eu saía sozinho pelas ruas para evangelizar, né? Então, assim, foi uma decisão que eu tomei de fazer o quê? De entrar nesse barco, de seguir a Jesus. Olha, eu vou entrar nesse barco, Senhor, e eu vou te seguir. Eu vou passar, eu sei que tu queres que eu evangelize. Então eu vou entrar nesse barco e eu não vou mais voltar atrás. E passei a dar o dízimo do meu tempo para Deus. E aí, irmãos, isso foi 7 anos atrás, né? E de lá para cá, irmãos, eu posso testemunhar assim, que eu tenho vivido assim, uma aventura com o Senhor, onde Ele tem proporcionado todos esses acontecimentos na minha vida, né? E é uma coisa que eu posso testemunhar com os irmãos. E queria encorajar os irmãos. Decidam seguir a Cristo, né? Entrar nesse barco de estar servindo ao Senhor, né? Estar se dedicando a Deus, né? E por que não, como eu fiz, né? Dedicando o dízimo do meu tempo, 3 horas diárias para o Senhor, né? Separando aquelas horas, dando o dízimo do meu tempo e decidindo ser um evangelizador, mesmo ali naquela cidade, lá sozinho, né? Mas eu estava ali, de vez em quando eu mandava um zap para o pastor Roberto, quando ele falava, a gente teve tantos salvos, eu falei, pode colocar aí mais 5, pode colocar aí na conta aí, porque eu já estava começando a ser membro aqui da igreja. Amém, irmãos? Então vamos lá.